por mais que se proclamem socialistas, não abdicam de sua propriedade privada. Não deixam de consumir produtos feitos à base do trabalho do proletariado. Não abrem mão dos rendimentos de seus capitais investidos. Não há malabarismo argumentativo, nem artifício retórico que justifique viver como capitalista enquanto defende uma ideologia que chama os capitalistas de exploradores. Boa parte da Faria Lima faz o L. Herdeiro de banco faz filme de esquerda. O multimilionário Jorge Soros financia a vanguarda do socialismo. Artistas voando de jatinho vociferam slogans esquerdistas. Líderes políticos do campo popular encharcam-se de vinhos caríssimos em suítes de hotéis 6 estrelas. Afinal, o que produz o já conhecido fenômeno da chamada esquerda caviar? Por que milionários apoiam e doam para partidos de esquerda? Não é novidade nenhuma, e sempre foi assim. Karl Marx era tudo menos um trabalhador no sentido marxista da palavra. Se não era rico, logo se associou com Friedrich Engels, com quem escreveu o Manifesto Comunista. E esse sim, era muito rico. Ele sustentou Marx, mas com o dinheiro das indústrias do pai na Alemanha. Engels foi o primeiro Soros, mal comparando, já que Engels também escrevia e militava pessoalmente. Ambos desenvolveram um argumento para explicar sua posição, quase que uma justificativa. Segundo Karl Marx, a sua ideologia deve decorrer da sua classe social. Mas se nem ele e nem Engels eram proletários, como poderiam ser comunistas? Explicaram-se no Manifesto Comunista. Abre aspas. Uma parte da burguesia une-se ao proletariado, em particular, uma parte composta por ideólogos burgueses que chegaram a uma compreensão histórica do movimento. Fecha aspas. Com isso, eles espiavam a culpa por não serem trabalhadores, ao mesmo tempo em que criavam um artifício retórico que contradizia a ideia original marxista, mas lhes dava carta branca para falar em nome do comunismo. É a figura atual do comunista de iPhone. Com a justificativa já posta no Manifesto Comunista a sancionar os seus posicionamentos, nós jamais deixamos de ver parte da elite, de dentro de suas mansões, aderindo confortavelmente aos ideais socialistas. Mas se, ao contrário de Marx e Engels, não é um ímpeto revolucionário que os move, o que será? Existem diferentes explicações. A primeira é a da culpa. Um caso simples até certo ponto. Uma espécie de vergonha por usufruir do bom e do melhor enquanto convive com a existência da pobreza extrema. As ideias socialistas tratam a riqueza como abjeta, e quando essa lógica se estabelece na mente daqueles que possuem muito, a culpa é o resultado. Por isso aderem às ideias esquerdistas como uma espécie de penitência pelo pecado de serem ricos. Essa modalidade acomete principalmente herdeiros de grandes fortunas que não trabalharam para estabelecê-las. Se for sincera a adesão, podem afastar-se das famílias, rejeitar o patrimônio e viver em serviço de suas ideias. Mas no mais das vezes, é só isso mesmo, um mecanismo de justificação da culpa que sentem. Seguem usufruindo da fortuna, em alguns casos, contribuem para uma ONG ou se limitam a declarar voto em algum partido de esquerda. Tudo para poderem dormir em paz a bordo do jatinho. É talvez assim que Boulos ganhe tantos votos na Bela Vista, em Pinheiros, Perdizes e Morumbi. E talvez assim Freixo vá tão mal nos bairros pobres e populosos. É necessário sinalizar virtude para poder curtir a riqueza sem culpa. Mas a culpa é apenas um pedaço da explicação. Há outros. Há a explicação do interesse, por exemplo. Em um país em que a despesa geral do governo representa cerca de 45% do PIB, vender para um Estado é um bom negócio. E para um Estado grande, é um negócio melhor ainda. Longe de estarem preocupados com o bem-estar do próximo, os olhos destes empresários voltam-se para os lucros que podem surgir do aumento do gasto público. E aumentar gastos é uma bandeira socialista, onde quer que governe. Dessa dinâmica, nascem os grandes campeões nacionais. Mega empresas que, com o apoio e os recursos dos governos,
tornam-se imunes à concorrência. São grandes demais e próximas demais ao governo para quebrarem. Esses mecanismos de retroalimentação entre governo e empresas produzem o capitalismo de acesso. Existe capitalismo, mas ele é diferente para quem beija o anel do rei. É claro que existem empresas que trabalham para os governos e que precisam se proteger da retaliação do novo governante quando esse assume o poder. Por isso é comum ver algumas figuras doando para diferentes campanhas na mesma eleição. Uma espécie de hedge ou de seguro para cobrir todas as possibilidades e não ficar mal com ninguém. E há aqueles que, de fato, se aliam com um grupo político específico para conseguir contratos. E isso acontece à direita e à esquerda do espectro político, principalmente em um país com histórico de corrupção. Mas esse não é um caso próprio de esquerdismo caviar. Sequer se trata de esquerdismo. É puro oportunismo mesmo, sem coloração ideológica. Ideológicos são os que Olavo de Carvalho chamou de metacapitalistas. Como ele explicou, são empresários que já transcenderam o capitalismo, isso é, já ganharam tanto dinheiro que agora pretendem estar imunes aos riscos do capitalismo, justamente comandando os governos e a sociedade. É a categoria de George Soros, dos herdeiros de Rockefeller, o papel da Fundação Ford. Nada melhor do que o socialismo para concentrar poder e renda em um punhado de privilegiados. Que o digam Fidel Castro e Nicolás Maduro e suas verdadeiras cortes vivendo em palácios. O capitalismo não. Ele é inerentemente arriscado. Grandes monopólios do passado foram destruídos pelos mecanismos de mercado. É o socialismo e suas variantes que dão ao governo a capacidade de escolher quem tem e quem não tem sucesso. Um paraíso para os metacapitalistas. Outro tipo clássico é o do servidor público das castas mais bem remuneradas. Os altos escalões da administração pública, que embora não sejam propriamente bilionários, estão entre os 3 ou 5% mais ricos do país e têm a tendência de pensar que, como eles, todos podem viver bem à custa do Estado. Mas o alerta de Frédéric Bastiat segue válido. O Estado é a grande ficção através da qual todos se esforçam para viver às custas de todos os outros. Obviamente, essa conta não fecha. Mas é outra grande força da ideologia socialista dispensar qualquer análise matemática. Por fim, há outro tipo, de certa forma autêntico e de certa forma artificial. É o jovem, filho do rico, que vai à universidade e lá é bombardeado por ideias socialistas. É autêntico porque se trata de um fenômeno de verdadeira e sincera crença, de adesão a um pensamento e talvez até a um movimento. Mas é artificial, porque é resultado de um esforço de propaganda, de um empenho doutrinário que vem sendo posto em marcha há mais de um século, e que, uma vez estabelecido em uma cabeça juvenil, talvez não dure mais do que uma década. O socialismo juvenil tende a passar, temperado pelo trabalho duro da idade adulta, quando ele vem. Mas, se analisamos tantos tipos, por que não analisar a hipótese de uma sincera crença socialista no seio da elite? Por que não pensar que um rico, justamente por ser bem educado, tem tendências socialistas porque o socialismo é, de fato, melhor? Porque os atos tendem a falar mais alto do que as palavras de ordem. John Adams disse: os fatos são coisas teimosas. E quaisquer que sejam os nossos desejos, nossas inclinações ou os ditames de nossas paixões, eles não podem alterar o estado de fatos e evidências. Por mais que se proclamem socialistas, não abdicam de sua propriedade privada. Não deixam de consumir produtos feitos à base do trabalho do proletariado. Não abrem mão dos rendimentos de seus capitais investidos. Não há malabarismo argumentativo, nem artifício retórico que justifique viver como capitalista enquanto defende uma ideologia que chama os capitalistas de exploradores. Só com muita hipocrisia alguém pode, entre goles de champanhe, olhar com desprezo para os seus iguais e, se sentindo superior, bradar pela revolução. Não, o coração do pensamento esquerdista não está nas ruas ou nas fábricas, mas sim nas mansões e nos salões nobres de prédios públicos. De lá é que emana o dinheiro para sustentar a esquerda global, com o dinheiro dos ricos e os impostos de todos. Mas a estratégia tem falhado, e o povo se distancia cada vez mais da ideologia esquerdista. Quando ela acabar,
não será porque foi vencida em uma batalha entre capitalistas e proletários. Será, provavelmente, afogada em champanhe francesa, entre canapés e caviar.